A agricultura familiar da Bahia continua fazendo história no país com a realização da maior feira do Brasil, que traz aqui para a capital baiana a diversidade da produção de agricultores e agricultoras familiares do estado. A gente está falando aqui da 13ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, que vai ser realizada de amanhã até domingo no Parque Costa Azul, na Orla Marítima de Salvador. E a gente vai saber mais das novidades do evento, bem como sobre as ações para a agricultura familiar da Bahia, conversando agora com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Geandro Ribeiro, conosco aqui na Tarde FM. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Tarde FM. Um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, que é o tema da agricultura familiar. Que é uma das forças da economia no estado, a gente sabe disso. Sem dúvida alguma. Essa feira também me parece cada vez mais bem sucedida, agora já na 13ª edição. O que você pode dizer para a gente do ponto de vista do que essa feira representa para a agricultura familiar? Uma vez que, claro, é muito mais do que certamente o público vai encontrar nesse evento, mas é um pedaço significativo do que representa a agricultura familiar na Bahia hoje. Tenho dúvida, Jefferson. Na 13ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar, eu posso dizer que é uma feira muito especial para a gente, por dois motivos. O primeiro, que é o momento onde a gente vai confraternizar com a nossa turma, com a turma da agricultura familiar. Aquela turma que trabalha dia a dia para alimentar a Bahia, para alimentar os baianos e baianas, os brasileiros e brasileiras. É uma turma que, pela primeira vez na história deles, nesses últimos 16 anos, experimentou políticas públicas específicas para eles. Políticas públicas que foram construídas a partir da demanda deles. Não foram entregas que nós fizemos, nós construímos com eles essas políticas públicas, e isso vem à tona nas feiras que nós realizamos. Vou dar um exemplo. A primeira feira que nós realizamos foi em 2009, ainda lá no Parque Exposição, dentro da programação da FENAGRO. A feira, o stand onde estavam os pouco mais de 20 empreendimentos, era um pouco maior do que esse estúdio aqui da Tarde FM. Era uma coisa tinha um simbolismo muito forte, mas era muito pequena ainda e representava muito pouco a agricultura familiar. 16 anos depois de políticas públicas afirmativas voltadas para a agricultura familiar, a gente vê uma explosão de resultados, né? A gente está vendo aí mais de 210 empreendimentos que estarão aqui. A gente está falando de mais de 2.300 produtos que estarão aqui. Os mais variados produtos da agricultura familiar baiana, que representa aí esses 2 milhões de habitantes, 600 mil estabelecimentos rurais. Essa agricultura familiar que vem mudando a realidade da economia do estado da Bahia. Eu posso afirmar isso porque o governador Jacques Wagner, quando inicia a execução de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, e o governador Rui Costa cria a Secretaria de Desenvolvimento Rural, permite que a gente leve a esses agricultores e a essas agricultoras políticas afirmativas. A gente vê essa explosão de resultados na 13ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar. E o segundo ponto-chave dessa feira é que, de certa forma, é um fechamento de um ciclo, né? O governador Rui Costa passa 8 anos à frente do governo do estado da Bahia, introduz de forma mais contundente a agricultura familiar, porque cria a Secretaria de Desenvolvimento Rural, coloca à frente dela um secretário de Desenvolvimento Rural com a capacidade de articular o que ele fez isso, e levou ele à cadeira de governador. Então nós teremos um governador, Jerônimo Rodrigues, que é um governador que veio da agricultura familiar e tem um DNA da agricultura familiar. Então a feira terá uma particularidade que ela apresenta também para a sociedade baiana o que a gente espera ainda mais da agricultura familiar, o que vai mais acontecer na agricultura familiar. Então, você que é aqui de Salvador, da região metropolitana, ao ir ao Parque Costa Azul, a partir de amanhã, às 17 horas, com a abertura da feira, vai encontrar os mais variados produtos. Vai encontrar a cerveja de licuri, a cerveja de umbu, a cerveja de mel de cacau, que será lançamento, mas também vai encontrar o cuscuz, que vem lá da Copa Irecê, de Irecê, que é feito com milho não transgênico. Vai ser apresentado uma rica gastronomia a vocês que estarão lá. São 22 estandes que envolvem aí a gastronomia, envolvendo aí a maniçoba, que vem do Recôncavo, o bode, que vem lá da região do oeste da Bahia, aquela região de Oliveira dos Brejinhos. São os derivados das frutas típicas do semiárido baiano, como o umbu, com seus sorvetes, com seus doces, suas geleias, mas também com a cerveja, mas também introduzindo na autogastronomia baiana com a Cozinha Show, que lá estará acontecendo no período da feira. Começa já na quinta-feira, as primeiras execuções dos grandes chefes renomados aqui da Bahia estarão lá se apresentando. Então a gente terá tudo isso
e também será um momento de confraternizar com as apresentações culturais. Já na abertura teremos Jal, teremos Margareth Menezes, teremos Ademário Coelho durante toda a programação. Então essa feira é muito especial para a gente. A gente está falando de um setor da economia que tem que tamanho? Só para o ouvinte aqui ter uma ideia, o agricultor familiar. Porque a gente fala da agricultura em geral, aí também a gente sabe, tem certas regiões do estado que, por exemplo, o agronegócio lá do oeste baiano, mas que tem uma pujança mais tecnológica, mais, enfim, maior, não é? O agricultor familiar, que tem essa força, essa diversidade, qual é o tamanho dele hoje na Bahia? A agricultura familiar, eu posso afirmar isso com todas as letras e números, sou economista de formação, também sou técnico agrícola. A agricultura familiar, ele movimenta a economia do estado da Bahia. Ele movimenta a economia porque o estado da Bahia tem uma particularidade que é dele. São 417 municípios, destes 346 tem até 40 mil habitantes. A agricultura familiar representa aí quase 80% dos estabelecimentos rurais do estado da Bahia. Então, o investimento na agricultura familiar introduz na economia desses municípios até 40 mil habitantes, introduz a atividade econômica, porque o agricultor familiar tem uma particularidade dele. O agricultor familiar de Barra do Choça, quando ele vende seu café para a Copperbach, que está lá em Barra do Choça e estará na feira, ele pega o dinheirinho dele, bota no bolso dele e gasta em Barra do Choça. Ele não vai para a Conquista, Ernesto, ele não chega aí para a Conquista comprar qualquer coisa. Ele vai no supermercado, ele vai na farmácia, ele vai na loja de vestuário, porque essa é a particularidade de Barra do Choça. Em Uauá é a mesma coisa, em Camaquã é a mesma coisa, em Juazeiro é a mesma coisa. Então, essa atividade desses 600 mil estabelecimentos rurais movimenta a economia, sem dúvida nenhuma, do estado da Bahia. Gendo, você falou aí da Copperbach. Eu estava exatamente para te fazer uma pergunta sobre esse caso. Porque eu me lembro, você falou do início desse trabalho ainda com o ex-governador Wagner. Me lembro que ele sempre repetia nos discursos que a agricultura familiar não pode ser entendida como a agricultura da enxada e do ancinho. De coitadinho. Né, do coitadinho. Aí, Copperbach é um exemplo interessante, Barra do Choça, porque o pessoal agora já tem até laboratório de classificação de café. A média de produtividade quase multiplicou por 6 em algumas propriedades. E eu queria que você falasse sobre um programa que eu vi que deu um resultado muito interessante, teve financiamento externo, que é o Aliança Produtiva. Isso. Porque você junta aí, né? Exatamente. Numa mesma, como se fosse uma espécie de cadeia produtiva, aqueles agricultores, pequenos agricultores, estão envolvidos com uma determinada atividade. Como é que isso funciona? Porque eu sei que vocês conseguem articular, inclusive, produtores de municípios diferentes, né? Sem dúvida nenhuma, a metodologia que nós adotamos a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, isso só foi possível porque criamos essa secretaria, o governador criou essa secretaria, foi de compartilhar as decisões. Nós transferimos a caneta, não ficar apenas na mão do gestor, mas também na mão do gestor da cooperativa. Lá nós temos Joara, que é uma engenheira agrônoma, filha de agricultor, que tinha um sonho de transformar a Copperbach no que ela é hoje. E nós construímos isso juntos. A Copperbach, você lembra bem, era só uma reunião de agricultores que lá estavam produzindo café e vendendo de forma conjunta. Era isso apenas. Para fazer o seu café, terceirizava o serviço, ia para uma indústria privada fazer essa transformação do café em amêndoa, café em grão, para poder café em pó. Entendendo isso, construímos coletivamente um projeto de industrializar o café produzido da Copperbach, transformar ele em um café de excelência e colocar também atrativos que, dentro da Copperbach, poderia reunir ainda muito mais oportunidades. Que Vocês estão falando aí da Copperbach, no domingo, às 11 horas, vai ter uma oficina de preparo de cafés. Exatamente. Com Bari, olha que delícia, hein? E hoje você tem filhos e filhas de agricultores que são especialistas em café. Eles fazem as análises físico-químicas do café e fazem a classificação do café a partir da própria Copperbach. Então, o projeto Bahia Produtiva, que foi uma captação do Banco Mundial e derivou no Aliança Produtiva em 53 outras cooperativas, nós temos a Copperbach, mas eu poderia estar falando aqui da Bahia Cacau, em Bicaraí, poderia estar falando Coppercook, em Uauá, poderia estar falando... A Copiatã, em Piatã, poderia estar falando... dessas 53 pessoal cooperativas. De Uauá e Curaçá também. O Uauá, que é a Coppercook, com seus variados produtos típicos do semiárido baiano. Poderia estar falando da Coap em Pintadas, com o corte de cordeiros. Então, temos aí 53 cooperativas que estão nessa esteira do Aliança Produtiva que você falou, que é justamente o entrelace entre a capacidade de produção de produtos saudáveis, de qualidade da agricultura familiar, com o setor empresarial. Copperbach hoje, sim, é um grande exemplo.
sim já está colocando produtos nos mais variados mercados. Inclusive está se colocando para exportação agora com o mercado chinês. É incrível, porque tem 4 tipos de café. Você tem desde um café mais popular, que é o Tia Régia, até o Copperbach Premium. Eu sei porque eu sou fã da Copperbach e do café. Muito bom de lá. Agora, Jefferson te perguntou sobre o tamanho, a importância econômica. Eu queria aproveitar que você é um economista por formação e também é técnico agrícola, né? Mas assim, comparando, que a gente tem aqui na Bahia uma grande fronteira do agronegócio, lá na região oeste, né, que é responsável por uma boa parte do nosso PIB. Sem dúvida. Mas dá Claro que a agricultura familiar, em termos de volume de produção, não vai competir com. Até porque o foco é outro, né? Exatamente. Mas, assim, em termos de pessoas empregadas ou mobilizadas para o trabalho com a agricultura familiar, no comparativo aí com o agronegócio. E não é oposição, de jeito nenhum, de uma coisa ou outra. E o governador Rui Costa entendeu isso quando cria a Secretaria de Desenvolvimento Rural. A importância do agronegócio baiano é justamente para poder, inclusive, produzir para exportação as commodities. Então, a Bahia é um grande produtor de algodão, um grande produtor de milho, um grande produtor de soja a partir do Oeste. Então, essa é uma particularidade do Oeste. E as políticas públicas para eles são específicas em infraestrutura hídrica e infraestrutura viária. Isso é uma demanda do agronegócio e a SAERGA vem cuidando disso. Nós estamos falando de 600 mil estabelecimentos rurais, 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão de pessoas empregadas a partir da agricultura familiar. Empregadas é que gera sua própria renda a partir dele. Movimenta a economia desses 346 municípios. Então, essa agricultura familiar, que hoje foi oportunizada a ela políticas públicas, eu posso afirmar com todas as letras, Jefferson e Ernesto, ela movimenta a economia dos municípios baianos. Porque a agricultura familiar, ela, ao produzir sua produção, ela deixa o legado dela no próprio município onde ela produz. A Copperbach é um belo exemplo. O Berdan, que é o prefeito de Barra do Choça, entendeu essa estratégia e fortalece as ações a partir da Copperbach para dinamizar a economia local. Vou dar exemplo da Copag em Várzea Nova. Várzea da Roça. É um município hoje que tem cerca de 12 mil habitantes e o maior empregador hoje é a cooperativa que lá está. Lógico, depois da prefeitura municipal, mas o empregador privado que lá tem lá é a Copag. São mais de 120 funcionários, colaboradores da Copag, produzindo dentro da esteira da Copperbach, alargada ainda com o que ele traz ali, os 300 cooperados da Copperbach, da Copag, em torno dessa cooperativa. Então, se você perguntar assim, qual a importância que a agricultura familiar hoje tem para a economia baiana, eu diria, com todas as letras, que ela é de suma importância e ela é indispensável para um modelo de desenvolvimento econômico do Estado da Bahia. E isso o governador entendeu, porque chamou os municípios, inclusive, para participarem. Hoje nós temos 323 municípios hoje com relação direta com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através dos 21 consórcios, onde apostaram nessa estratégia de desenvolvimento dos seus municípios a partir do rural e introduziram técnicos na atividade da assistência técnica e extensão rural que nós estamos financiando. Isso tudo é uma grande explosão que chega na feira. Gedro, agora está se discutindo reforma administrativa, no plano federal, aumento do número de ministérios, o governador e futuro ministro da Casa Civil já fala na possibilidade de 35 ministérios. Isso sempre para o senso comum, criando estrutura, é muita gente, é mordomia, não sei o quê. Eu estou falando isso porque eu me lembro que a área de agricultura familiar era uma superintendência da Secretaria da Agricultura. Uma secretaria. Quando vira a secretaria, tem esse objetivo. É um exemplo de que não é só estrutura, é você definir uma política pública e dar prioridade para aquilo. Né? Não, o governador Rui Costa, ele quando fez a encomenda da secretaria, estava eu, o Wilson Dias, que é o diretor da casa, Jerônimo Rodrigues, então não era o secretário ainda, mas fazia parte da comissão de transição, que coordenou a equipe dele, Ivan Leite. Nós apresentamos uma conta ao governador eleito ali na equipe de transição ainda. Quando a gente apresenta a SDR, ele criou uma secretaria custando 90 milhões de reais, que é o custo dela hoje, e ela estava ampliando as possibilidades e ele estava transformando o que era a antiga EBDA na Bahia até. A EBDA custava 120 milhões de reais de custeio. Então, ele otimizou os serviços a partir da agricultura familiar com menos dinheiro, com menos custeio menor do que estava acontecendo naquele momento ali com a EBDA. Então, isso transforma, não é a criação de uma secretaria não onerou o Estado. A criação da secretaria, inclusive, desonerou o Estado quando te olha para o custeio. E ampliou as possibilidades, porque nós introduzimos no serviço de assistência técnica os investimentos a partir do ProSemiário e do Bahia Produtiva, que era a captação internacional do FIDA
e do Banco Mundial. Então, essa estratégia de olhar cirurgicamente as políticas públicas e levar para onde quem mais precisa, ela aconteceu de forma otimizada. Foi isso que o governador Rui Costa fez ao criar a secretaria. E você deu o exemplo do governo federal, que ele extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou seja, tirou as oportunidades da agricultura familiar. Aqui na Bahia nós tínhamos 60 mil agricultores familiares que recebiam assistência técnica de extensão rural com recursos do governo federal. Em 2015 deixaram de existir, 2016, deixaram de existir. Nós tínhamos investimento, nós temos semiárido, a Bahia tem 276 municípios no semiárido baiano. Nós temos uma demanda por agroprodução gigante. Nós tínhamos um convênio em 2013 ainda celebrado com o presidente Dilma, que deixou de existir em 2016 com um golpe na presidente Dilma quando ela foi extraída, porque eles entenderam que não precisava levar política pública para a agricultura familiar, só precisa fortalecer o agronegócio. E não é assim, eu acho que os dois caminham em paralelo, em segmentos muito próximos, que é a agricultura, mas de fato quem bota o alimento na mesa dos baianos e das baianas é a agricultura familiar. Vou dar só alguns números. 84% dos estabelecimentos hoje que plantam feijão são da agricultura familiar. Olha. 80% do quem produz cacau, que é um produto tipicamente que todo mundo acha que é do agronegócio, é a agricultura familiar. Café. 79% dos estabelecimentos que plantam café hoje, seja a Ilha Arábica, no Alto da Conquista, ou na Chapada, ou o Conilon, no extremo sul da Bahia, é da agricultura familiar. Então, por isso que se cria uma secretaria e otimiza os investimentos para ela, Jefferson. E o nosso aplauso aqui para os agricultores familiares, quero reiterar, começa amanhã, é a 13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, no Parque Costa Azul, em Salvador. Na quarta-feira, vai ser das 2 às 10 da noite, a partir de quinta, das 10 da manhã até às 10 da noite, sendo que no sábado e domingo, das 9 da manhã às 11 horas da manhã, gratuita. Essa feira tem muitas delícias, tem shows musicais. Eu já fui em outras edições, é fantástico agora, esse né? evento. Eu vou lá domingo aprender a fazer café. Para quem gosta de uma cachaça, rapaz, você encontra cachaças orgânicas, vai... Para mim, a coleção de cachaças é uma delícia isso. E muitos quitutes, não é? Eu falei aqui mais cedo de panetone de umbu, olha só que delícia. Iogurte de café, azeite de licuri. Ontem eu estava comendo um doce de leite de cabra com café. Espaço para as crianças também na feira. Então, é um evento para toda a família. Começa amanhã, vai até domingo no Parque Costa Azul. Ô, Geandro, muito legal falar sobre esse setor da economia da Bahia e a gente agradece muito Geandro Ribeiro, que é o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado. Que seja um grande sucesso esse evento, conte sempre com a gente. Eu que agradeço o espaço de novo, Jefferson e Ernesto. Voltando aqui, o convite para a nossa turma aqui de Salvador, aquele que não conhece ou que conhece, estava com saudade dos produtos típicos da roça, como eles sempre falam, estarão nessa feira, a 13ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar. Acontece a partir de amanhã, 17 horas, abertura oficial, de fato, no Parque Costa Azul. Pela primeira vez, a gente conseguiu dar protagonismo, de fato, à agricultura familiar num evento, porque o ano passado a gente fez ali um ensaio ainda. Esse ano não é uma feira robusta. A gente está falando de mais de 210 empreendimentos que lá estarão, nos 27 territórios espalhados com essa identidade territorial, onde a turma lá de Conquista que está com saudade de tomar o cafezinho de qualidade, venha. Aquela turma que está com saudade da maniçoba do Recôncavo, venha. Aquela turma que está com vontade de comer aquele bode assado ou bode cozido, venha. Então vai ter tudo isso lá, além das particularidades da agricultura familiar. Quem já conhece café, ótimo. Quem já conhece, lá terá uma cafeteria. Quem conhece chocolate, ótimo, lá tem a chocolateria. Mas tem aquela turma que não sabe o que é umbu, e lá terá uma umbuteria. Quem não conhece licuri, lá terá uma licuteria. Que legal. Então, essas inovações que a agricultura familiar permite e a qualidade dos produtos, vocês vão se surpreender com a qualidade dos produtos da agricultura familiar que lá estarão. O doce de leite que você fala hoje, quando a primeira feira que nós realizamos, eu lembro bem disso, a gente colava a embalagem do doce de umbu ainda na faca e na vela. Hoje não, você vê embalagem de extrema qualidade. Com zip embutido. Com zip embutido. Os cafés, os melhores cafés que lá estarão. Tem um café que é muito especial, que é produzido na parceria com a Copperbach, que é um café Terra Justa, que é do MST. Tem um simbolismo muito forte, porque o MST ele é muito criticado pela questão da terra, e esquece que tem ali 50 mil famílias produzindo alimento. E Aliás, o melhor chocolate que eu comi aqui na Bahia até hoje
é de uma escola da MST. Da escola da MST em Arataca, lá em Terra Vista. Fantástico, Terra então, Vista. essa turma vai estar na feira. Então, você que é aqui de Salvador, aqui de Lauro de Freitas, aqui de Simões Filhos, aqui perto aqui da região metropolitana, venha conhecer essa feira. No Parque Costa Azul, lugar central, com estacionamento, mais de 140 vagas de estacionamento lá estará. Então, daremos todo o suporte à família, com parque de diversão. Teremos também uma feira de adoção de animais. Teremos uma animação constante lá com a nossa turma, a nossa equipe, acolhendo a agricultura familiar. Ernesto conhece, que é um pouco mais do interior, Jefferson, acolhe bem essas pessoas, traz para dentro de casa. É como a gente faz, o extensionista quando chega na fazenda, na propriedade da agricultura familiar, a primeira coisa que ele faz é ir para a cozinha comer a galinha caipira. E lá terá a galinha caipira. Você falou em carne de bode aí, olha, faz tempo que eu não como uma. Lá tem linguiça de bode pindaí. A chance vai ser essa. Gendro, mais uma vez, muito obrigado, sucesso para você, um prazer. Tá certo? Até uma próxima, então. Eu que agradeço o espaço, parabéns à nossa querida a Tarde FM por ter nos oportunizado aqui, estar falando sobre agricultura familiar e falando sobre a nossa feira. Queria agradecer mesmo do fundo do coração, por trabalhar e falar da agricultura familiar. E é apaixonante, a gente já está vendo que vocês são dois apaixonados pela agricultura familiar. E a gente espera vocês e toda a equipe da Tarde FM lá, viu? Estaremos lá. Valeu, Gendro Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, levando esse papo conosco. Valeu. Agora são 7h52 na Tarde FM.